A frota mameluca, que iria enfrentar a força portuguesa, era composta por 6 carracas mamelucas, 4 carracas guzerates, 6 galés, 30 fustas pertencentes ao governador de Diu, Malik Ayaz, cerca de 70 barcos ligeiros de Calcute e 4 a 5 mil homens. Ela estava ancorada na foz do rio onde Diu se localizava, quando avistou a frota portuguesa, a 2 de fevereiro de 1509. A discussão entre os muçulmanos sobre o que fazer a seguir começou imediatamente. O comandante mameluco, Hussein Musrif, queria travar uma batalha marítima para que os portugueses não tivessem tempo para descansar. Ayaz discordava com esta estratégia, pois via como uma desculpa para os mamelucos o abandonarem caso a batalha corresse mal, algo que ele pensava que ia acontecer. O governador insistiu que a luta fosse no rio, de modo que a força mameluca tirasse proveito dos canhões posicionados na margem e da ajuda da população de Diu. Vale a pena ressaltar que, se a luta ocorresse no rio, Ayaz teria a possibilidade de fugir por terra. Este, depois de receber a carta de Francisco de Almeida, decidiu não participar na batalha vindoura e proibiu as suas fustas e os barcos de Calcute de irem para o mar. Musrif acabou por desafiar Ayaz, ordenando aos navios do último que levantassem âncora. Porém, a sua ordem acabou por ser cancelada pelo governador. O almirante mameluco acabou por aceitar lutar no rio, e Ayaz pretendia envolver-se pouco na batalha. Com sua mente focada no que aconteceria depois dela, Ayaz decidiu não impedir o acesso aos portugueses, através do uso de uma corrente que bloquearia o porto, pois Almeida interpretaria esta ação como uma hostil, que teria consequências graves para o governador. Ayaz decidiu fazer isto, não só porque queria evitar as futuras consequências, mas também porque pensava que conseguiria alcançar um tratado de paz com o vice-rei. Devido a estes atos dúplices, a frota mameluca foi obrigada a adotar uma posição defensiva. As carracas estavam ancoradas em pares perto da margem. Em primeiro lugar, estavam 6 carracas mamelucas, seguidas pelas galés, que eram seguidas pelas 4 carracas guzerates. As fustas e os barcos de Calcute ficaram mais a montante para atacarem os portugueses pela retaguarda, quando estes atacassem os navios maiores. E vale a pena lembrar que havia canhões nas margens para fogo de cobertura. Esta posição foi adotada pelos muçulmanos, pois eles pensavam que os portugueses, famintos por honra, utilizariam a mesma tática que em Shaul. No lado português, o plano de batalha estava a ser preparado. O vice-rei sabia que este confronto iria decidir o destino dos portugueses na Índia e desejava liderar o ataque contra o navio almirante de Musrif, mas acabou por ser proibido pelos capitães. Isto era uma prova que os portugueses tinham aprendido com a Batalha de Shaul e também decidiram que a artilharia teria um papel na batalha vindoura. Os melhores arqueiros e atiradores seriam colocados nos cestos da Gávea. Foram feitas preparações para lidar com os lenhos nos navios e possíveis fogos, e o plano de ataque seria como antes. As naus atacariam as carracas mamelucas e as galés atacariam as galés inimigas. O navio almirante dos portugueses, a Flor do Mar, não teria soldados, sendo que o seu papel seria o de bombardear navios e bloquear os contra-ataques dos navios muçulmanos na retaguarda. Na manhã de 3 de fevereiro, um mensageiro passou pelos vários navios portugueses para ler a proclamação do vice-rei à frota. Nesta, carregada com uma afirmação do destino e da Guerra Santa, Almeida descreveu a morte do filho em Shaul, as ações do Samorim de Calcute e a necessidade de travar o avanço mameluco. O comandante português não pretendia apenas derrotar os mamelucos, ele queria aniquilar a sua presença no Oceano Índico. O vice-rei ainda fez várias promessas aos vários tripulantes, independentemente do seu estatuto. Em caso de vitória, os cavaleiros seriam elevados à ordem mais alta da nobreza. Os condenados teriam as suas penas suspensas. Os escravos que sobrevivessem seriam libertados. E todos receberam permissão para pilhar depois da vitória. Quando a Flor do Mar disparou um tiro para dar início ao ataque, ambos os lados estavam preparados. Os mamelucos tinham coberto os seus navios com redes para impedir abordagens. Reforçaram os costados e os cascos acima da linha de água foram cobertos com sacos de algodão grosso e molhado para impedir que fossem incendiados. Além dos canhões que já possuíam nas margens do rio, os muçulmanos dispuseram ainda mais numa ilha do outro lado do canal. Os portugueses avançaram e o primeiro navio a atacar
foi o Santo Espírito que, depois de perder 10 homens para fogo cruzado de ambos os lados, colocou-se em posição e disparou uma rajada sobre as carracas mamelucas. Um tiro acabou por furar o costado de uma carraca, que estava ao lado do navio almirante, e esta acabou por afundar, e a maioria da sua tripulação morreu afogada. Com isto, os navios portugueses aproximaram-se em pares do navio almirante, e ao mesmo tempo, as outras naus lutavam contra as carracas, e as galés contra as galés. A montante do rio, as fustas de Aiás esperavam para atacar os portugueses pela retaguarda. Quando os portugueses se aproximaram, ao contrário de serem abordados como esperavam, os mamelucos foram bombardeados à queima-roupa. Este bombardeio não foi perfeito, porém, gerou caos, e a batalha que o seguiu é descrita como o fim do mundo. Apesar de possuir artilharia e artilheiros capazes, Musrif foi prejudicado pela posição defensiva que adotou, pois esta limitava o seu campo de tiro, devido à posição estática e de proa para diante dos seus navios. Depois desta rajada, os soldados posicionados nos castelos da proa esperavam para abordarem os mamelucos, depois que os seus navios fossem presos com ganchos. O Santo Espírito abordou o navio de Musrif e o seu capitão, Nuno Vaz Pereira, liderou uma segunda força de ataque. Por um momento, o navio almirante mameluco estava prestes a ser derrotado, mas uma carraca mameluca abordou o Santo Espírito e este ficou preso entre os dois navios. Os portugueses passaram do ataque para a defesa e, no calor da batalha, Pereira tirou o gorjal para respirar, algo que lhe valeu uma flecha no pescoço. Depois deste vacilo, o Rei Grande abordou o navio de Musrif pelo outro lado e o rumo da batalha mudou novamente. Situações semelhantes repetiam-se ao longo da linha da batalha. Depois de os bombardearem, os portugueses abordavam os navios mamelucos. Numa instância, o Conceição tentou abordar uma carraca maior do que ele. O navio português foi empurrado pela corrente, deixando os seus 22 soldados, incluindo o seu capitão, Perucão, presos na carraca. O capitão tentou flanquear os mamelucos, porém acabou decapitado. Os restantes soldados acabaram por ser salvos durante o assalto feito por outros navios. A bordo de outro navio português, o São João, 12 soldados tinham jurado saltar em conjunto ou morrer. Porém, quando o navio embateu no alvo, a força foi tanta que acabou por ricochetear e foi desviado. Como resultado, apenas 5 dos 12 soldados chegaram ao navio mameluco e destes, 3 acabaram mortos por arqueiros. Os restantes 2, António Carvalho e Gomes Cheira Dinheiro, barricaram-se no porão e acabaram por ser salvos quando o navio foi tomado. Durante a batalha, a infantaria mameluca viu-se em desvantagem numérica e prejudicada pelas táticas de Musrif. Porém, os arqueiros núbios, abissínios e turcomanos obrigaram os portugueses a procurar abrigo. Apesar desta vantagem, o próprio vento estava contra os mamelucos e o fumo dos canhões acabava soprado por ele na sua direção. A montante, a luta entre as galés era feroz. A estratégia portuguesa nesta parte do rio era a mesma. Depois de as bombardearem, eles abordavam as galés mamelucas. Com esta estratégia, os atacantes conseguiram tomar 3 galés. Entretanto, o vice-rei assistia à batalha na Flor do Mar. Este navio era o maior da frota, porém não estava no melhor estado. Ele metia água e precisava que as bombas fossem usadas constantemente. Depois de abrir fogo no início da batalha, a vibração provocada pelos seus canhões foi tão forte que ele começou a rebentar. Isto podia ter levado com que o navio se afundasse, porém, o lenho nas suas costuras inchou com a água, algo que selou todas as fugas e as bombas deixaram de ser precisas para a sua manutenção. Depois de algum tempo, Aiás sentiu-se obrigado a ajudar Musrif e ordenou ao comandante das fustas e dos barcos, Sidi Ali, cego de um olho e conhecido como o Torto, que atacasse os portugueses. A Flor estava numa posição que eliminava o risco de um ataque pela retaguarda, e quando a frota comandada por Ali se aproximou, ela tornou-se num alvo fácil. O navio almirante disparou 3 vezes, desfazendo a linha da frente. Os navios que a seguiam acabaram por ficar presos nos seus destroços e acabaram destruídos por outra salva da Flor. A retaguarda deste ataque, vendo a carnificina provocada pelos portugueses, bateu em retirada. Apesar desta demonstração, alguns navios desta força não desistiram, pensando que os artilheiros portugueses
não teriam tempo para recarregar os canhões. Porém, este pensamento provou-se errado. Apesar da sua resistência, a determinação portuguesa revelou-se demasiada para os mamelucos. Os seus navios foram capturados ou abandonados um a um, e o próprio navio almirante acabou por se render, depois do almirante da frota ter fugido num barco. A maior carraca Guzerat acabou por resistir o dia inteiro, mas acabou afundada pelo bombardeio conjunto da frota portuguesa. Com isto, a Batalha de Diu acabou. A vitória portuguesa foi total. Os portugueses perderam entre 30 a 100 homens, com cerca de 300 feridos. No lado muçulmano, a maioria dos mamelucos morreu, e cerca de 1.300 guzerates e um número desconhecido de soldados de Calcut também perderam a vida. Vidas não foram a única coisa que o lado muçulmano perdeu. Todos os navios foram capturados, afundados ou incendiados. Em relação aos capturados, 3 eram carracas e 2 eram galés, e com eles foram 600 peças de artilharia. Na manhã do dia seguinte, Ayaz rendeu-se, entregando os portugueses capturados em Shaul e a cidade. Esta não era desejada por Almeida, pois ele considerava-a indefensável devido ao tamanho da sua força. No entanto, o vice-rei exigiu uma indenização e vingança, e o seu desejo foi concedido. Depois da morte do seu filho, o vice-rei aparenta ter perdido a sua razoabilidade, e a chacina que se seguiu à batalha manchou a sua reputação. Ayaz foi obrigado a entregar todos os mamelucos que tinha abrigado em Diu. O destino destes foi variado. Uns tiveram as mãos e os pés cortados, sendo depois queimados vivos. Outros foram amarrados às bocas dos canhões e desfeitos pelos tiros, ou então acorrentados a navios que acabaram afundados. Ainda houve outros que foram obrigados a matar os camaradas. Apesar desta vingança, nem todos foram mortos, sendo que alguns foram mantidos vivos nos navios. Depois disto, os portões de Diu foram decorados com os órgãos e membros dos mamelucos. Quando voltava para Cochin, a frota de Almeida provocou um caos na costa. Vários portos foram bombardeados, não com bolas, mas com cabeças. Em Cananor, os prisioneiros foram linchados e pendurados dos mastros. Depois da derrota em Diu, a credibilidade dos mamelucos foi por água abaixo, e a esperança muçulmana que os portugueses poderiam ser expulsos teve o mesmo destino. Quando Almeida chegou a Cochin, ele foi recebido na praia por Afonso de Albuquerque, que voltou a reivindicar o seu posto como governador. O vice-rei passou por ele sem parar e recusou-se a deixar o seu posto. Ele deu a justificação que era demasiado tarde para voltar a Portugal e que o rei lhe tinha ordenado que governasse até à sua partida. Além disto, a influência dos amotinados de Ormuz e a reputação de Albuquerque também levaram a esta decisão. Albuquerque acabou por ser formalmente acusado de ser incapaz de governar e foi redigida uma acusação contra ele de má governação. Em setembro, Almeida ordenou que deixasse Cochin. O elefante da cidade demoliu a sua casa e o navio que o levou para Cananor estava tão danificado que ele pensou que o pretendiam matar. Apesar da maioria da administração portuguesa em Cananor apoiar Albuquerque, para todos os efeitos, ele cumpriu uma pena de prisão. Surpreendentemente, ele lidou com a sua situação com paciência, e quando João da Nova faleceu em estado de pobreza nesse ano, o Terrível pagou as despesas do funeral. Albuquerque só saiu de Cananor quando a frota de especiarias, comandada pelo Marechal do Reino, Dom Fernando Coutinho, o levou para Cochin. Depois de Coutinho ter exigido que Albuquerque assumisse o poder, o vice-rei deixou o seu posto e no dia seguinte partiu da Índia. Durante a viagem, Almeida escreveu o seu testamento, deixou esmolas para os prisioneiros, um diamante grande para o rei, dinheiro para criados e libertou escravos. Em março de 1510, na Aguada do Saldanha, Francisco de Almeida morreu em batalha contra os Khoikhoi. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Para apoiarem o canal, inscrevam-se, deixem o vosso gosto e comentário, ativem as notificações e sigam-me nas minhas redes sociais que estão na descrição.